seja muito bem-vindo ao 12º episódio do podcast Entropia Jurídica. Trazido a você por mim, Diogo Richter, e pelo meu amigo e o co-apresentador, Murilo Brandão. A startup passa pelas fases de ideação, operação, tração e, finalmente, scale-up da operação para alcançar novos mercados e mais clientes. Dentro de todas essas fases da startup, em que momento é ideal a empresa buscar investimento, se é que ela deve buscar investimento e formas que a startup pode encontrar de buscar financiamento para levar a maior escalabilidade do seu negócio. Para falar sobre esse tema, convidamos o Jefferson Necelo. Ele possui mais de 20 anos de experiência nas funções de vendas e marketing, especialmente em planejamento, tendo atuado em várias empresas multinacionais da área de petróleo. Ele é formado em análise de sistemas pela UFMS, com MBA pelo FGV Management e pós-graduação em gestão pela Dom Cabral. Jefferson é sócio fundador da Zaxo M&A Partners, uma boutique de assessoria financeira especializada em fusões e aquisições para o middle market. Também é sócio fundador da iContract, startup da área de gestão de contratos, e também da J8 Imóveis e da Oco Engenharia, além de ser mentor financeiro da Incubadora. E também é cofundador do C2H Connection, uma iniciativa de networking e desenvolvimento humano com os dois profissionais das áreas de educação e comportamento humano. Na nossa conversa, Jefferson aborda temas práticos acerca de quando uma empresa deve buscar investimento, em quais situações é importante receber um aporte ou simplesmente continuar com o capital próprio reinvestindo na empresa, e também como buscar investimentos, quais caminhos práticos podem ser seguidos por empreendedores que precisam de aportes, como abordar investidores, como encontrá-los e também como fazer o pitch, como vender sua ideia. Esse episódio é fruto de uma parceria com o InHub. E para explicar a iniciativa do InHub, trouxemos aqui Pedro Camargo, um dos idealizadores dessa iniciativa. Obrigado, Murilo. Obrigado, Diogo, todo o pessoal do Entropia Jurídica. Fala, galera. Meu nome é Pedro Camargo, sou fundador e CEO da InHub, a primeira aceleradora especializada em Legal Tech e Law Tech em Curitiba. Queria convidar todo mundo para conhecer a última novidade do mercado de inovação no que diz respeito ao direito no Brasil. A gente está lançando alguns editais de aceleração, trabalhamos também com mentoria a longo prazo e queremos atender de maneira especializada todos os que tiverem interesse no mercado jurídico no Brasil. Seja investidor, seja empreendedor, venha conhecer a gente. A gente já está com o nosso site e Instagram no ar, a gente já está rodando alguns primeiros projetos, já temos mais de 5 startups incubadas. Venha nos conhecer, entre em contato. O nosso site é o InHub, innhub.com.br, e o nosso Instagram, InHub, in.hub. No Instagram você também vai achar a gente, tá bom? Fica o convite, obrigado pelo espaço, um abração. Se gostarem do episódio, siga o EJ na sua plataforma de podcast de preferência e não deixe de recomendá-lo para familiares e amigos que possam se interessar pelo conteúdo. Estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcasts e demais plataformas. Além disso, acompanhe as novidades da Entropia Jurídica em nossas páginas do LinkedIn e do Instagram, @Entropia Jurídica. Siga-nos lá, curta as publicações e nos avalie. Seu apoio é muito importante para que possamos continuar a produzir nosso conteúdo. Esperamos que gostem do episódio de hoje. Jefferson Necelo, seja muito bem-vindo ao podcast Entropia Jurídica. É um grande prazer recebê-lo aqui com a gente hoje. Diogo, Murilo, prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade e pela conversa. Jefferson, corrobore os agradecimentos do Diogo. Muito legal ter você aqui hoje para falar sobre essa parte mais de investimentos, né? Esse tema ali muito ligado ao empreendedorismo, que está muito em voga hoje e que com certeza o que você tem para trazer para a gente hoje vai ajudar muitos empreendedores que vão estar ouvindo a gente aí nesse episódio do podcast. Para começar, queria convidar você, Jefferson, a contar um pouco de você, contar um pouco das trajetórias, dos ambientes profissionais e acadêmicos pelos quais você já passou, enfim, sua trajetória e quem você é desde o seu começo aí de trajetória até você chegar aqui nessa conversa hoje. Legal. Primeiro, uma breve introdução. Eu não tenho nenhuma formação no direito, obviamente, mas gosto muito do direito porque usei ele muito em ambientes de trabalho na vida empresarial e naturalmente na vida empreendedora. E minha mãe é advogada, uma
sou suspeito a falar, mas é uma boa advogada, é uma doutora, e ela fala brincando que queria que eu fosse juiz, né? Que eu estudasse direito e me tornasse um juiz. Então, quem sabe um dia, antes de ficar mais velho, possa fazer de fato direito. Estou tentando aprender a fazer, não estou fazendo direito até hoje, estou aprendendo ainda como é que faz a piadinha malfadada que fazem os advogados, né? Bom, brincadeiras à parte, eu sou nascido aqui no Paraná, né? Hoje moro em Curitiba, nasci no interior, em Cascavel. Passei a minha infância dividida, meus pais eram separados, então entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná, me considero cidadão dos dois estados. Gosto muito do Mato Grosso do Sul, morei em Campo Grande, em Dourados, são cidades muito boas. Tive, de alguma forma, muito incentivo empreendedor dentro de casa, tanto da família do meu pai quanto da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito guerreira, muito empreendedora, sempre correu muito atrás das coisas, se formou tardiamente, se formou advogado, inclusive, quase na idade que eu tenho hoje, perto dos 40, e sempre me incutiu, vamos dizer assim, esse espírito de batalhar, né? Porque empreender não tem como ser, talvez o verbo mais associado a empreender, na minha opinião, seja esse, é batalhar, né? Literalmente é uma batalha todo dia. E da família do meu pai, naturalmente, também tive muito incentivo empreendedor, porque todos os meus tios, meu pai, meu avô, por natureza, infelizmente já falecido, mas foi um grande incentivador de todo mundo, sempre fez negócios, sempre desenvolveu coisas, sempre foi, diria um tanto à frente do seu tempo. Lá no começo do século passado, chegou a montar uma pequena central hidrelétrica do nada, né? Literalmente, como se diz em inglês, out of the blue, porque não tinha estrutura, não tinha nada. Então, por outro lado, eu não comecei a empreender tão cedo, né? Hoje é muito famoso e comum dizer sobre o intraempreendedorismo, está muito em voga, mas antigamente você procurava oportunidade de trabalhar, né? Se não tivesse condição de empreender, você ia procurar emprego. Então, eu segui a vida de estudo, fiz a Universidade Federal lá em Mato Grosso do Sul, tive a oportunidade de fazer, por incentivo da minha mãe, novamente, me inscrevi para o curso de análise de sistemas, que era a primeira turma, então foi meio desbravador. Tem uma história muito engraçada, que foi um amigo, naquela época, você imagina, né, a gente não tinha, não estou tão velho assim, mas na metade dos anos 90, não tinha máquina disponível para todo mundo, então tinha alguns momentos que a gente usava o maquinário dos professores, então a gente entrou na sala de trabalho dos professores e um dado aluno lá deu reset no servidor, rebutou a universidade inteira, vocês imaginam. Então, eu fiz análise de sistemas lá por desejo de tecnologia de alguma forma, né? A análise de sistemas tem uma relação com o desenvolvimento de software, obviamente, mas hoje morro de fome se for desenvolver qualquer coisa, mas a base técnica, vamos dizer assim, exata que o curso me deu me ajudou bastante. Depois acabei cursando outras coisas complementares, fiz um curso de desenvolvimento em gestão, teve um intracompany em uma das companhias pelas quais eu passei, acabei fazendo um MBA em gestão pela GV, e sempre fazendo algumas outras, buscando outras iniciativas de conhecimento. Aprender, obviamente, nunca é demais, e independentemente de qual seja a forma de absorver esse conhecimento, né? Mas, enfim, resumidamente, segui a carreira de trabalho normal, comecei a trabalhar muito cedo, com 12 para 13 anos, já comecei a trabalhar numa das iniciativas empreendedoras da família do meu pai, era um pequeno frigorífico, uma pequena granja, aqui no interior do Paraná, ali na região de Toledo, entre Toledo e Cascavel. Depois, acabei fazendo o meu primeiro estágio, no primeiro ano de faculdade, isso com 16 para 17 anos, nos Correios, lá em Campo Grande, e acabei seguindo, de novo, uma vida de trabalho normal, uma carreira executiva, trabalhando em empresas. Depois fui a Campo Grande quando eu entrei numa companhia de petróleo, na Shell. Aí a Shell vendeu o Centro-Oeste no começo dos anos 2000. Isso tudo, de alguma forma, acabou forjando também um pouco do meu desejo pelo que eu faço hoje, né? Minha atividade hoje principal é atuar na área de assessoria em fusões e aquisições. E eu fui comprado pela primeira vez com 22, 23 anos de idade, quando trabalhava na Shell, lá no Centro-Oeste, quando ela decidiu vender toda a operação para o Grupo N, que tinha no Brasil o maior ativo, era a AGP Liquigás. Talvez vocês conheçam. Acho que vocês são um pouco mais novos do que eu, mas devem ter visto já o gás, né, antigo, que chamava Liquigás. Hoje é parte da Petrobras, né? Depois a gente foi vendido de novo, eu ainda estava na companhia, alguns anos depois, quando o próprio Grupo N resolveu desinvestir completamente da distribuição de combustíveis, gás, lubrificantes, etc., no Brasil, e vendeu para a Petrobras. Mas eu não fiquei. Acabou
eu não tinha compatibilidade para o mundo da esfera pública, né? Mesmo que fosse uma companhia mista naquele momento já. Hoje, a Petrobras distribuidora é privatizada, né, praticamente. E aí acabei tendo na própria companhia, isso na época do Grupo N, a oportunidade de trabalhar com investimentos de alguma forma, com análise de investimentos. Então, essa discussão de fluxo de caixa sempre foi eu sempre tive ela na minha vida de trabalho muito cedo, né? Quando eu fui transferido para a sede em São Paulo, eu fui ajudar a fazer análise de investimento para novos pontos de venda. Então, você tem que fazer análise do potencial do negócio, usar metodologia para entender o quão factível é se instalar naquele ponto e assim por diante. E dali adiante eu acabei seguindo lá em São Paulo mesmo em outra oportunidade, fui para Filtros MAN, a subsidiária da MAN-Hummel alemã, que é da área de filtros automotivos. Fiquei lá um tempo até que surgiu a oportunidade de vir para Curitiba, isso em 2007, quando entrei na Bematec. E a Bematec, naquele momento, estava passando por um processo de reestruturação muito profundo, tocado por uma companhia, por uma empresa de assessoria financeira em gestão e fusões e aquisições, que era a Dealmaker, que era fundada, que tinha sido fundada por meu atual sócio, o Alexandre Nunes, que também foi ex-Shell, né? A gente fala brincando que é uma máfia que trabalha junto aí há muito tempo. E aquele projeto foi bastante, como é que eu posso dizer, bastante rico de modo geral, porque a gente teve a oportunidade de fazer muita coisa lá, né? Eu já tinha tido a experiência de passar por um processo de M&A 2 vezes, e num deles, né, no processo de São Paulo, eu tive condição de ter algum nível de acompanhamento da transação, ou seja, não tive, obviamente, nenhuma liderança sobre o processo, porque eu respondia para a diretoria, tinha algum acesso ao conselho da empresa, mas eu não era responsável por executar, vamos dizer assim, o negócio. Mas eu tive que ajudar, por exemplo, a abrir acesso para o data room, né? Hoje em dia a gente fala em data room numa transação, é tudo eletrônico, né? Já há muito tempo. Mas antigamente não, abriu uma salinha mesmo, o comprador ia lá, passava um dia no meio de uma montanheira de papel, como a gente costuma dizer brincando no nosso negócio, fazendo trabalho de preso, né? Trabalho de preso é aquele que você entra dentro de uma sala com uma bola de metal presa no pé, para olhar uma montanha de informação. Os advogados têm muito disso ainda, apesar de que já está muito digitalizado, né? Mas o mundo jurídico ainda depende muito de papel. E aí você tem que sair dali algum tempo com alguma análise, uma resposta, uma visão daquele troço. Então, eu ajudei a construir esse trabalho de presa, porque os interessados entravam naquela sala, ficavam do ladinho de onde eu trabalhava, para poder permitir que a diligência, né, due diligence, a famosa análise do negócio aprofundada, acontecesse para que a transação fosse viabilizada. Então, na Bematec, por exemplo, a gente teve a oportunidade de fazer reestruturação muito grande em todas as áreas do negócio, de finanças a vendas, passando por RH e operações, e também houve muita transação lá, né? A companhia fez 2, 3 aquisições quando a gente estava lá, ela foi listada sob parte do comando dessa estrutura que eu estava envolvido. 2 dos meus sócios originais, vamos dizer assim, desde o começo, o Henry e o Zé, a gente começou a sociedade pós-Bematec, né? Eles também são ex-Shell, mas a gente não tinha trabalhado tão próximo na área de petróleo, fomos trabalhar juntos efetivamente lá na Bematec, e a gente teve a oportunidade nessa caminhada de usar o M&A como ferramenta de valor, efetivamente, de geração de valor, de construção de riqueza, né? Obviamente, se usava muito M&A, né? Ou seja, o acesso à fonte de capital e à transação era muito mais a grandes empresas ou a negócios que chamavam a atenção de grandes investidores. Hoje não, né? Hoje as pessoas físicas eventualmente são investidoras de pequenos negócios e às vezes nem tão pequenos, né? Há recentes notícias, inclusive, a fundos de private equity brasileiros, ou geridos por brasileiros, que captaram 800 milhões de reais de 2 bi total com pessoas físicas, né, via XP, no caso. Uma plataforma que tem acesso, obviamente, à quantidade de gente adequada. Então, dali adiante, a gente começou a desenvolver esse tipo de trabalho para empresas, né? Então, teve vários outros projetos que a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de participar. Sascar é um outro exemplo muito relevante aqui na região de Curitiba, enfim, na região metropolitana, que também, perdendo a expressão, houve oportunidade de a gente fazer barba, cabelo, bigode lá, também nos engajamos na gestão, também fizemos aquisições, teve entrada de sócios, a venda parcial para um fundo, depois esse fundo fez a realização integral junto com parte da sociedade que ficou para a Michelin, enfim, teve uma infinidade de situações. E, resumindo a ópera, a oportunidade de empreender surgiu exatamente nesse momento pós-Bematec, porque a partir dali, a gente se associou, eu e meus sócios, a Dealmaker, para fazer projetos de reestruturação e de fusões e aquisições, até que a gente viu a oportunidade, fizemos isso por alguns anos,
até que a gente viu a oportunidade de fazer isso para o Small and Medium Business, né, para o Small and Medium Market. E esse pequeno médio, na nossa visão, sempre foi muito mal atendido. Então, a gente fundou, na verdade, eu entrei um pouquinho depois, a empresa formalmente já estava fundada, mas adentrei a sociedade da Enterprise First, que foi efetivamente a primeira boutique que a gente teve para assessorar tanto gestão quanto fusões e aquisições para pequeno médio, né? E dali seguimos fazendo alguns bons projetos, um volume interessante de atividades, até que foi surgindo, a partir da própria Enterprise, a oportunidade da gente empreender mais profundamente, ou seja, dispor de participação em equity de negócios mais estabelecidos, ou maiores, ou com maior nível de exposição. Nisso a gente adquiriu, junto com investidores, uma companhia de serviços de engenharia, num primeiro momento mais focada em engenharia elétrica, hoje já um pouco mais diversificada, tanto hidráulica quanto civil, mas tendo na base elétrica a maior parte do seu portfólio, que é a Oakley. Depois, em 2 anos, a gente teve a oportunidade de entrar no capital da J8 Imóveis, que a gente está lá até hoje, e eu fiquei 5 anos dedicado àquele negócio voltado à criação da unidade de locação. O Henry, um dos meus sócios, está lá, tocando a área de lançamentos, o José, que é o nosso sócio fundador, que toca a área de prontos. E a partir disso, a gente teve no meio do caminho também uma outra oportunidade de empreender, que foi, a gente fundou e depois desinvestiu uma companhia de executive search, acabamos não conseguindo fazer dar certo, então faz parte do jogo, né? Você erra e acerta e mais aprende quando erra do que quando faz as coisas bem feitas. E dali adiante, houve um momento em que nós entendemos que a Enterprise precisava retomar o seu rumo de assessorar negócios, e eu me destaquei, saí da gestão da Enterprise em 2019, até que em 2020, um pouquinho mais de um ano depois, surgiu a oportunidade de fazer uma fusão. Aí a gente provou do nosso próprio remédio, literalmente, e em tempos de pandemia é fácil dizer isso, né? Remédio, veneno e vacina, a diferença está na dose. Acho que a gente tomou vacina também, porque graças a Deus está todo mundo vivo, né? E hoje formamos a Zaxo M&A Partners, que é basicamente a junção de 3 boutiques de assessoria financeira. A Zaxo original, que é do mesmo Alexandre, que foi nosso sócio, que fundou lá a Dealmaker lá atrás, nos anos 2000, a própria Enterprise First, que é a minha empresa de origem, minha e dos meus outros sócios, e a Leão Bravo, assessoria e finanças do Leonardo Grisotto, que também é nosso sócio. Resolvemos nos juntar e fazer uma empresa um pouco mais robusta, mais forte e mais bem posicionada para atender aí a região, principalmente a região sul, né? Hoje nos qualificamos como o maior advisor independente da região sul, com sede aqui, né? Naturalmente tem mais gente talvez um pouco maior do que nós, mas daqui não são, né? Vieram de outros estados, e a gente tem um histórico, mais de 100 projetos realizados, entre 6 e 7 bi de transação, vários segmentos que a gente já atendeu, e enfim, e continuamos com gás, graças a Deus, fazendo muita coisa boa. O mercado está bem positivo, por óbvio, né? A gente também está bem ativo no segmento, tocando algumas transações, esperamos fechar em breve. Resumidamente é isso, acho que falei até demais. Não, demais nada. Muito, muito legal ouvir tua trajetória, Jefferson. Pô, muito bacana mesmo. A gente vê como as experiências passadas de profissionais acabam corroborando com o lugar que você está hoje, né? Sem dúvida. Empreender, eu diria que empreender, se me permite, desculpa interromper, empreender depois de ter algum nível de experiência empresarial ou executiva faz muita diferença. O que não quer dizer que você não possa empreender desde cedo, né? Tá cheio de gente abrindo negócio aí com boa jovialidade, né? Com gente muito jovem. Mas se você olhar para alguns dos negócios que mais deram certo ao longo desses últimos anos, que nasceram, seja na velha ou na nova economia, muitos da nova economia são aqueles que nasceram com pessoas que já tinham a combinação da energia do jovem com a experiência do mais velho. Às vezes a mesma pessoa até, que não é tão raro, não tão fácil, mas não é tão raro também de acontecer. É verdade mesmo. E Jefferson, você falou, né, no finalzinho explicando a tua trajetória, que o mercado hoje de fusões e aquisições está bastante movimentado, né? E focando aqui nas startups, que a gente acaba lidando muito aqui no nosso podcast, especialmente as Lawtechs, as Legaltechs, as startups ligadas ao mundo jurídico, né, a serviços jurídicos, a gente
acho que foi desde 2015, né, com o investimento da 99, que se tornou a primeira startup unicórnio aqui do Brasil, que a gente começou a ouvir falar desse termo, né, isso aí no jornal, o que é startup unicórnio e tudo mais. E hoje, 2021, a gente já tem mais de 20 startups unicórnios aqui no Brasil, sendo que a última, salvo engano, foi o Nuvenshop, que foi essa semana que anunciou um recebimento de um aporte, se tornou a mais nova startup aqui do Brasil. E a gente tem visto agora o movimento de várias startups migrando para a fase de IPO. Né? Ano passado, várias startups abriram capital no IPO, abriram um IPO no Brasil e nos Estados Unidos. A gente vê hoje essa discussão, né, se abre o capital aqui, se abre o capital lá, onde está melhor para abrir o capital no mercado de tecnologia. E dentro da sua experiência, falando aqui especificamente de startups, né, na sua visão, quando que uma startup ela deve buscar investimento, o tipo de investimento que ela deve buscar, em quais situações é importante o recebimento de um aporte financeiro, em quais situações seria melhor, por exemplo, ela seguir somente com o crescimento do capital próprio e tudo mais. Eu acredito que essa seja uma dúvida de diversas startups, principalmente naquelas em ascensão, né, que não sabe se recebe um aporte financeiro ou não, se segue com o próprio capital. Queria ouvir sua opinião a respeito disso. Claro. Bom, primeiro aspecto, é bom a gente lembrar que, infelizmente, de certa forma, apesar de a gente ter uma quantidade grande de unicórnios, não só no Brasil, mas como no mundo, os unicórnios são exceções, né? Absolutas exceções. E os unicórnios que chegam à bolsa, inclusive, e fazem o estrondoso sucesso que algumas têm feito, são mais exceções ainda, né? Alguns unicórnios que sequer à bolsa chegaram, e talvez nem vão chegar, ninguém é obrigado a listar. Naturalmente, o mercado de capitais é uma espécie, entre aspas, de oásis para qualquer bom negócio, né? Teoricamente, é o ápice de qualquer business que chegou a um nível de entendimento que é capaz de capturar dinheiro de qualquer lugar do mundo, entre aspas, né? Mas, de novo, são de fato exceções. Do outro lado, a gente tem, não só no Brasil, no mundo, mas aqui, olhando especialmente para a nossa realidade, um aflorescimento de oportunidades muito grande, que tem juntado a maior disponibilidade de capital com a maior vontade de empreender, né? E esse empreender tem surgido de uma infinidade de outras situações, desde a falta de emprego, queira ou não, acaba obrigando, entre aspas, às vezes, a empreender, não por oportunidade, mas por necessidade, mas de um modo geral também por preparo, né? Acho que de alguma maneira as pessoas que hoje estão empreendendo e tendo esse grande sucesso, como falei, muitas delas já passaram muitas agruras. É difícil você ver aquele cara que teve um eureka, ou aquela mulher, não importa, a pessoa que teve uma ideia do nada e na primeira oportunidade acertou um tiro, como diz no golfe, hole in one, uma tacada que vai direto pro buraco. Não rola, né? Grande parte desses que de fato chegaram a um grande sucesso quebraram, inclusive, muitas vezes. A gente já ouve histórias de gente que quebrou 9 vezes para acertar na 10ª. E aquele que desiste na 8ª, quando o sucesso às vezes estava quem sabe na 9ª. Então, enfim, tem várias histórias assim. Mas voltando ao ponto sobre que momento é adequado para buscar capital, primeiro, Diogo, não tem regra, né? Naturalmente, eu posso pensar de um jeito, você pode pensar do outro, e um empreendedor, uma empreendedora pensar de uma terceira forma. Vou dizer como é que eu enxergo e como é que eu vejo parte das coisas acontecendo. Primeiro aspecto, eu gosto muito de uma frase de um cara que é ícone, não tem nem como ele não ser citado eventualmente, porque todo mundo conhece, é o João Kepler Braga, né? Já avaliado como talvez um dos maiores, se não o maior investidor do Brasil. Ele fala brincando, né, que o melhor dinheiro que você pode obter para um negócio é o dinheiro do cliente. E eu concordo em gênero, número e grau. Isso não quer dizer que você não possa se dar o luxo de tentar buscar recurso, não tem nada de errado com isso. Mas, olhando para um pouquinho da experiência e como, de modo geral, diria que uma parte razoável dos investidores olha para negócio, e como eu particularmente tenho esse ponto de visão, o capital não gosta, tipicamente, de pôr o dinheiro para testar, né, para validar. O capital gosta de pôr o dinheiro para escalar, né? Se assim, óbvio que isso não é 100% verdadeiro, porque se assim fosse, não tinha aporte em negócios tão early stage, né? Só que, naturalmente, quando o negócio está muito inicial ou está na ideação, onde é que está esse capital? Primeiro, o tamanho desse capital é menor, é natural. Você não vai fundar um negócio hoje, de uma ideia que você teve out of the blue, literalmente, e arranjar um cheque de 10 milhões. Não existe. Exceto se for familiar, né? Toma um pedaço do fundo da família aqui, você tem aí 10 milhões de reais para investir onde você quiser. Isso é raro. Do outro lado, quando você já está num nível de escala maior, você já tem uma certa robustez,
gerando caixa positivo ou não, isso é outra, como é que eu posso dizer, outro paradigma, né? Porque, de modo geral, dá para dizer que tem uma certa irracionalidade, né, em alguns pontos. Dinheiro não aceita desaforo, mas, por um lado, dinheiro de risco, como é o caso, está acostumado a saber que vai perder, né? Como diz o Edson Rigonati lá da Stella, falhar é do jogo. Então, mas não é todo mundo que aceita falhar, né? Não é todo capital que tem a capacidade de aceitar esse risco. Então, eu diria que a decisão do momento, Diogo, de buscar recurso, primeiro, né? Isso é a minha opinião pessoal. Eu acho que primeiro tem que se tentar, de fato, fazer o negócio gerar dinheiro por si. E o famoso bootstrapping, né? É moda falar, são termos mais... Eu falo brincando, acho que eu estou mais velho. Não é nem tanto, mas eu sou de uma geração um pouco anterior que fez a transição, né? Eu nasci na velha economia e hoje trabalho na nova e na velha. Então, tive a oportunidade de ver a velha acontecendo, a transformação e a mudança das empresas, das pessoas, ao mesmo tempo que consegui acompanhar e estar muito perto do nascimento, né? Do nascedouro de uma série de outras coisas muito novas de gente da nova economia. Aí eu fico olhando para trás e comparando as palavras que a gente tem hoje com algumas que se fazia antigamente. O que era pivotar antigamente, né? Pivotar era bem simples, cara, desculpa a brincadeira, ferrou, para não falar um palavrão aqui. Ferrou, não tem dinheiro, o negócio não vai para frente, nós vamos quebrar ou já estamos quebrados. Acha uma outra maneira de gerar dinheiro. Pivotar sempre foi isso, né? O que era do it on bootstrap, né? O que era fazer o bootstrap? Cara, nós não temos dinheiro em lugar nenhum. O que nós vamos fazer? Vamos produzir alguma coisa, um serviço, um produto, qualquer que seja, tentar vender. E essa venda vai gerar recursos, esse recurso bem aplicado, bem gerido, vai gerar mais oportunidade, e vai fazer o negócio crescer. Então, no fundo, é uma certa releitura de tudo que sempre existiu, né? Já esteve aí de alguma maneira. Mas hoje, claro, com um nível de acesso, informação, entre aspas, facilidade, muito maior, né? Isso é inquestionável. Então, voltando ao ponto, minha opinião principal é que o negócio deve tentar caminhar pelas suas pernas o máximo possível, tanto quanto possível. Com dinheiro, inclusive, seja dos sócios, das proximidades, né, o famoso family, friends, para não dizer o full, né, FFF, até para quê? Para evitar diluição também, né? Até recente a gente teve uma discussão lá no escritório, um dos meninos que trabalha com a gente lá, o Vinícius, falou, poxa, trouxe até uma referência lá do Rodrigo Bayer, que era da Redpoint. Falou, pô, mas quando você vai para um VC com uma empresa que passou por equity crowdfunding, é uma zona, porque aí você está com o cap table teoricamente bagunçado. É uma possibilidade. Não quer dizer que não vai receber dinheiro de VC, mas vai ter que estar organizada, vai ter que criar uma governança específica, vai ter que limpar o cap table de alguma forma. Então, insisto, no meu entender, o melhor dinheiro de fato é aquele que o cliente paga. Acho que esse é o primeiro aspecto. E em que momento você deve buscar recurso? Na minha opinião, é quando de fato ele é necessário para o crescimento e você já não vê mais condições de fazê-lo sozinho. Ponto. Para buscar o recurso para validar ou para se dar o luxo de ter segurança, cara, então não empreende. Né? Para validar, a chance de conseguir recurso, na minha opinião, é menor, porque você precisa estar com algum nível de provação. Né? Insisto, não precisa estar faturando 100 milhões ano, distribuindo dividendo, e também talvez você não precise de dinheiro, né? Esse é outro ponto. Mas muitas vezes também não é só dinheiro, né? Não pode esquecer da famosa outra referência que é o smart money, que são habilidades, suporte, conhecimentos e competências que vêm para além do dinheiro. E às vezes vem só o smart, nem vem o money, né? Tem muita coisa que acontece assim. O cara entra como uma pessoa, entra como mentor, vai ajudando e tal, e às vezes não tem nem aporte financeiro. Então, só tentando concluir a resposta, Diogo, eu acho que o momento certo é muito individual, né? Cada empreendedor e empreendedora toma a sua decisão. Na minha opinião, o negócio deve tentar ser validado, escalado e iniciado a sua expansão com o máximo possível de capital próprio e, especialmente, com venda, né, com dinheiro do cliente. E quando você percebe que se você apertar o botão de um dinheiro vai fazer o negócio explodir, escalar, etc., e você não tem a condição de acessar aquele recurso mais, qualquer que seja a razão, o motivo, aí eu acho que é hora de tentar buscar recurso fora. E aí, óbvio, tem recurso em todas as fases, né? Você pode conseguir recurso numa fase mais inicial, mas obviamente ele vai depender muito mais de relacionamento e exposição pessoal do que pilot fishing na rua perguntando aí para potenciais investidores. É provavelmente mais difícil. E naturalmente nesses estágios, os investimentos vão ser tipicamente menores. Quando você já está num nível mais provado, escalado e viável, fica muito mais fácil você se expor
E aí, naturalmente, é melhor até ter um advisor, por isso que a gente existe, inclusive. Né? A gente também assessora startups. Bem legal, Jefferson, bem legal. Acaba sendo um processo subjetivo, né? Varia de empresa para empresa, de contexto para contexto, mas tem alguns padrões ali que a gente encontra nas empresas que são mais bem-sucedidas nas questões de investimento, né? Entre elas, essas que você citou de priorizar o dinheiro do cliente antes e aí só buscar o investimento quando você realmente precisa desse dinheiro para escalar o teu negócio, quando você vê que já tem uma demanda, que você realmente precisa dessa injeção de caixa aí, né? Perfeito, é como eu penso, estamos alinhados. Legal. E entrando agora, tirando o foco um pouco do quando, agora para o como, né? Imagino que também esse segundo ponto seja nessa linha do seu primeiro comentário, que não deve existir um playbook ou um playbook para o empreendedor achar esse como achar investimento, né? Como ele vai buscar investimento, mas partindo do pressuposto que ele está no momento certo, ele já teve ali o auxílio de advisor, já conhece ali o momento do mercado dele, o momento da empresa dele, e ele quer buscar investimento, né? É possível a gente encontrar, assim como na resposta anterior, encontrar alguns padrões assim que vão ajudar ele a buscar esses investimentos, que caminhos que eles podem seguir para abordar os investidores, onde que ele pode encontrar esses investidores, como que ele pode fazer o pitch dele ali para vender a ideia dele, para realmente mostrar para o investidor ali que ele está no momento de receber investimento, que a empresa dele está validada, que a ideia dele é boa, que tem mercado, que tem demanda e que o contexto dele atual é o certo para ele receber investimento. Assim, imagino que não exista um playbook, Jefferson, mas se você puder trazer alguns padrões assim que você enxerga pela sua experiência em fusões, aquisições, investimentos e tudo mais, seria bem legal da gente ouvir. Bom, Murilo, acho que, de novo, também não tem regra, né? Porque, de modo geral, como a gente também vive num país, numa economia, de certa forma, em formação nesse aspecto, enquanto a roda gira, os caminhos vão sendo abertos, né? Mais ou menos voar enquanto se troca a turbina do avião. Então, se você parar para pensar hoje, a quantidade de opções e alternativas para se buscar recursos é infinitamente maior do que se tinha 10, 15, 20, sei lá quantos anos atrás, né? Se você pensar num passado que não é nem tão distante, ou você tinha dinheiro, ou você tomava emprestado no banco, ou você arranjava com algum conhecido ou família. Era muito difícil ter plataformas. Mercado de capitais, então, nem se fala, né? Mercado de capitais no Brasil, há 50 anos atrás, era inexistente praticamente, apesar de já existirem várias bolsas espalhadas pelo Brasil. Né? Então, eu acho que tem a ver com a própria resposta da questão anterior, Murilo, com o estágio que o negócio se encontra. Né? Se o negócio está num estágio muito inicial, a probabilidade de conseguir recurso é se expondo a relacionamentos mais pessoais, né? Seja dos sócios, seja de ambientes de aceleração e incubação, que são quantos ambientes, quantos ecossistemas de incubação e aceleração a gente já não viu acontecer, ou florescer, né? Aparecer nos últimos 10 anos, 5 então nem se fala. Esse é um caminho natural, buscar apoio, e defendo muito fortemente esse ecossistema, porque eu também atuo nele, sou mentor de uma incubadora, da 5 aqui em Curitiba, é uma incubadora aceleradora incubadora voltada para PropTechs e Construtex, mas tem várias outras áreas e segmentos por aí fora. Então esse é um dos braços de possibilidade que nem sempre tem recurso, claro, mas tem maneiras de se buscar apoio e ajudar a fazer o negócio avançar. As plataformas de equity e crowdfunding estão pipocando, né? Estão cheios de oportunidades aí disponíveis no mercado brasileiro, muito mais do que se tinha anteriormente. De alguma forma, a gente também começa a perceber investidores locais, e aí, se você falar de redes anjo, nem se fala, né? Tem redes de investimento anjo que a gente nem sonha às vezes que existe. Vai lá, acontece uma transação de alguns milhões de reais e descobre, putz, essa rede existe, não estava nem sabendo. Mesmo para a gente que atua no setor e tem um razoável link com essa turma toda, às vezes a gente se surpreende. Fala, puta, não vi isso aqui, passou fora do radar. Também porque, claro, no nosso negócio a gente não atua em anjo, seed, pré-seed. A gente normalmente vai atuar ali com um negócio já série A, série B, ou até numa venda para estratégico. Ou no máximo num corporate venture, alguma coisa assim. Então, eu diria que, de novo, Murilo, depende muito do estágio onde o negócio se encontra. Se o negócio tem robustez para buscar um cheque já um pouco maior,
talvez valha a pena começar a tentar fazer uma conversa com fundos de venture capital, por exemplo, ou com family offices, né? Onde acha? Putz, dá para achar no cold calling, não é a melhor forma, mas tem, por óbvio, e naturalmente tem que usar muito da rede de relacionamentos. E se o estágio for mais anterior? Bom, você vai ter que procurar relacionamento local, efetivamente, né? Alguém que é um exemplo que muitas empresas têm feito, muito como exagero, mas é cada vez mais comum as próprias grandes e médias empresas abrirem espaços para as startups e para os novos negócios, testarem suas soluções, não necessariamente investir. Às vezes investem até, né? Mas abrir o seu ambiente, vamos dizer assim, para o negócio ser testado e validado. Então, vamos parar para pensar que isso não era nem sonho alguns anos atrás, né? Hoje é uma baita de uma oportunidade. Falei das redes anjo, tem muitos fundos de investimento anjo, né? Outra coisa que não é incomum são pequenos consórcios de investidores pessoa física. O problema é que esse investidor pessoa física, ele é varejo. Ele é varejo espalhado, né? Você pode ter, sei lá quantos, 10, 15, 20 milhões de investidores de varejo pequenos para negócio no Brasil, talvez mais, não sei. Mas nem todo mundo na bolsa, né? A gente acha que 1 milhão e pouco lá na bolsa, talvez um pouco mais, um pouco menos. Então, a outra forma também, né? Tem que se expor nesses hackathons da vida, principalmente quando o negócio está no estágio mais inicial, porque no fundo, para atrair capital, você tem que ser de alguma maneira conhecido. Se você não tem ainda a capacidade de atrair sozinho, pela própria natureza, pela robustez, seja pelo tamanho ou pela atenção que está chamando, você tem que ir atrás, não tem outro jeito, né? E aí você pode ir atrás, como falei, através dessa imensa rede de possibilidades. Você tem que estar presente em comunicação online, né? Óbvio, não tem nem como ser diferente. Você tem que se relacionar com quem participa desse ecossistema. Então, você tem que conversar com redes de investidores, você tem que conversar até com, na minha opinião, com agentes públicos que têm alguma conexão ou fortes conexões, eventualmente, com esse tipo de ecossistema. Aqui em Curitiba, a gente tem bom exemplo. A Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação é um baita de um ecossistema de fomento, né, de alguma forma. A própria Fomento Paraná, que é do Estado, até onde eu saiba, não tem uma linha específica para startups, mas está sempre olhando alguma maneira de ajudar os novos negócios. Então, insisto, o caminho, na minha opinião, Murilo, ele não é muito diferente para nenhum dos negócios. Todos eles você tem que estar com alguma coisa razoavelmente pronta para levar para a rua, você tem que ter material, você tem que ter capacidade e você tem que se expor. O que muda? O que muda é, de acordo com o estágio e o tamanho da conta que você consegue buscar, ou imagina conseguir buscar, é o quanto você vai precisar ou não de ajuda para tentar fazer esse negócio, né? Se você for sozinho, eventualmente se aventurar a procurar alguém que você não está preparado para discutir, é mais fácil ter um advisor, claro. Óbvio, eu estou defendendo minha atividade. Mas, do outro lado, está cheio de empreendedores e empreendedoras que têm feito suas captações sozinhos, né? O mundo caminha para uma desintermediação, vocês sabem disso melhor que eu. No mundo jurídico não é nada muito diferente. Ainda não tem um advogado robozinho, mas tem um monte de inteligência artificial ajudando a embasar a decisão aí em tribunais, né? Vocês sabem disso. Então, acho que o caminho, basicamente, é de fato se expor, estar preparado para a discussão, ter um material razoavelmente robusto, que às vezes o próprio empreendedor ou a empreendedora mesmo prepara. Mas, insisto, quanto mais você sobe essa escada, mais chance de você precisar ter mais especialização para fazer. Ou você desenvolve internamente, monta um time de M&A, monta um time de captação, aprende, se desenvolve, vai estudar, vai fazer, ou trata, né? Traz gente para te ajudar, usa como advisor. Lá no começo? Não. Participa de hackathons, vai conhecer os fundos de investimento anjo, vai falar com os VCs early stage, vai conhecer os ecossistemas de aceleração e incubação. Insisto, tem que se expor, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, na minha opinião, acho que a máxima de que quem não é visto não é lembrado ainda é extremamente verdadeira, mesmo nessa situação da nova economia. Tentando resumir um pouco aqui. As velhas frases sempre levam a um bom resumo aí dos acontecimentos, né? Sem dúvida. Jefferson, algumas a gente coisas já vai... não perdem a idade, não morrem com o tempo. Eu lembrei também do quem não arrisca não petisca, né? Acho que vale igual aqui no fato de se expor e tudo mais também. Sem dúvida. Tem que se expor. É parte do jogo, né? Sim, hoje em dia o mundo é hiperconectado. Como é que você quer fazer alguma coisa? Eu não diria, não é só quanto ao investimento, né?
até a própria viabilidade, continuidade e execução do negócio. Se você não se expõe, às vezes você não consegue nem captar cliente, cara. Não é só de estratégia outbound indo atrás que acontece. Se você expõe, o inbound vende muito também, né? Aliás, alguns negócios só vendem no inbound. Isso é verdade. Jefferson, a gente já vai se encaminhando aqui para o nosso final do episódio. E de antemão, quero te agradecer pelo seu tempo, disponibilizar seu tempo por estar aqui conosco e compartilhar seu conhecimento, sua experiência de vida aqui com a gente e com os nossos ouvintes também. Imagina. Aqui no final do episódio, a gente sempre abre um espaço para o nosso entrevistado explicar onde os nossos ouvintes podem encontrá-lo, obras suas, enfim, onde os nossos ouvintes aqui do Entropia Jurídica podem encontrar o Jefferson Nezelo. Perfeito. Bom, basicamente, minha principal atuação, comentei um pouquinho das áreas de negócio que eu tenho participação ou atuo de alguma maneira, mas 99,9% do meu tempo esqueci de mencionar uma, sou startupeiro também, duas, na verdade. A gente fundou junto com a Natália, que vocês conhecem, com o Osni, que vocês também já conheceram, e o Léo Baggio, uma startup na área de gestão de documentos e assinatura, que é a iContract. E também, mais recentemente, formei junto com outros dois amigos, o Marcelo e a Camila, um grupo de networking, comunicação, sem muita pretensão, mas com um grande prazer de fazer conexões, que chama C2H Connection, uma iniciativa bem recente. Mas não é ainda um negócio, pode vir a ser, quem sabe, no futuro, mas é basicamente uma iniciativa de comunicação e networking. Bom, 99% do meu tempo eu gasto na Zaxo. Na Zaxo é Z-A-X-O, como se fala, como se escreve. É uma boutique de assessoria em fusões e aquisições, como eu comentei. Resultado da fusão das 3 empresas que eu mencionei ali atrás, das 3 casas, 3 boutiques que nós juntamos para formar a atual Zaxo. O nosso foco na Zaxo é a atuação no middle market, como eu tinha comentado. Então, tipicamente, empresas de 30 a 300 milhões de receita ano, com exceções, naturalmente. Eventualmente, você tem negócios de menor porte, mas com igual capacidade de geração de valor. Obviamente, negócios de tecnologia, muitas vezes, ou de alguns segmentos específicos que têm perspectivas ou capacidades de valor muito grande. Diria, como comentei antes também, o nosso principal diferencial na Zaxo é basicamente essencialmente, eu diria, né, a nossa experiência executiva, ou seja, independência, por óbvio, né, a ausência de conflitos, porque a gente não é investidor, nós não olhamos os negócios como investidores, olhamos como advisors. Claro, cada um de nós tem as suas eventuais iniciativas individuais ou até em conjunto, mas como empresa, como Zaxo, a gente não é um fundo, não é um braço de investimento, a gente é um advisor puro e simples, no sentido de atender a demanda que o nosso cliente efetivamente quer buscar. Bom, como é que é possível me achar? Eu estou nas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, sou razoavelmente ativo no LinkedIn. Fiquei estou um tempinho sem postar, não tem sobrado muito tempo para ficar produzindo conteúdo, mas tenho produzido, tem muita coisa minha produzida lá, artigo, posts, etc., um razoável volume de coisas neste último ano. E me acha pelo meu nome lá, Jefferson Nezelo. No Instagram também, Jefferson Nezelo. O nosso site na Zaxo é zaxo.com.br. Quem quiser mandar um e-mail diretamente, meu e-mail é jnezelo, Nezelo com S2Ls, @zaxo.com.br. Basicamente, essas são as formas de me achar. Legal, Jefferson. Corrobore os agradecimentos do Diogo, foi muito legal ter você aqui hoje. Brigadão mesmo por ter disponibilizado esse tempo aí para trazer esses ensinamentos aí tanto para a gente quanto para todo mundo que vai nos ouvir. E com certeza você, com essa conversa hoje, vai estar ajudando na caminhada aí de muitos empreendedores. Brigadão. Imagina, para mim é um prazer enorme. Espero ter contribuído um pouco com a audiência da Entropia Jurídica. Naturalmente, quem quiser continuar a conversa, trocar alguma ideia sem compromisso nenhum, simplesmente, porque para mim também é sempre um aprendizado, né? Acho que a gente transmite uma coisa e recebe 2 de volta muitas vezes. Então, fiquem à vontade, quem quiser, para me contatar nesses canais que eu comentei. Vai ser um prazer conversar com quem tiver interesse. Ajudou demais, Jefferson. Obrigado. Até a próxima. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Valeu, um abraço. Nosso convidado de hoje foi Jefferson Nezelo. Ele é cofundador e sócio-diretor da Zaxo M&A Partners, e você pode encontrá-lo ou saber mais sobre seu trabalho por meio do seu Instagram e LinkedIn Jefferson Nezelo, por meio do site zaxogroup.com.br ou pelo seu e-mail jzenelo@zaxo.com.br. Este foi mais um episódio do podcast Entropia Jurídica, promovido pelo Diogo Richter e pelo Murilo Brandão. Esperamos que tenha gostado do nosso bate-papo com o agente entrópico de hoje.
Se gostou do nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, nas demais plataformas de podcast e em nossas redes sociais. E também nos recomende para algum familiar ou amigo que possa gostar do conteúdo. Obrigado pelo seu apoio e esperamos você no próximo episódio. Vamos juntos descobrir, a partir da entropia jurídica, como construir um direito mais inclusivo, eficiente e democrático.